A Amazônia surge como um mundo onde tudo é grandioso. A maior floresta tropical do planeta, lar de uma fauna única, uma flora exuberante e povos que moldaram a região muito antes da chegada europeia. Seus rios colossais, como o Amazonas, sustentam milhões de vidas, enquanto sua história começa há milhões de anos, entre lagos gigantes, animais pré-históricos e o nascimento de um bioma que influencia o clima de todo o hemisfério sul. Cada árvore, cada cultura ancestral e cada espécie revelam por que esta floresta é um dos pilares da própria vida na Terra. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta. Ela se estende por cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo partes de 9 países da América do Sul. Mais da metade dessa área está no Brasil, cerca de 60% da floresta total. Com uma biodiversidade incomparável, abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. São mais de 390 bilhões de árvores individuais, pertencentes a 16 mil espécies diferentes. O rio Amazonas, que corta o coração da floresta, é o maior rio em volume de água do mundo. Ele despeja, a cada segundo, 209 mil metros cúbicos de água no Oceano Atlântico. Para ter uma ideia, isso equivale a 83 piscinas olímpicas cheias a cada segundo. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um sistema climático, biológico e geológico que influencia o clima de todo o planeta. Sem ela, as chuvas diminuiriam em boa parte da América do Sul, afetando plantações, cidades e até o regime de ventos no hemisfério sul. Hoje, a floresta é vista como um símbolo global de vida e também como um alerta sobre os limites da ação humana. Mas sua história começou muito antes do primeiro homem aparecer. Uma história de milhões de anos, moldada por forças gigantescas da natureza. A história da Amazônia começa há cerca de 55 milhões de anos, logo após o fim dos dinossauros. Naquela época, a América do Sul ainda não estava completamente separada da África. E o que hoje é floresta era, em muitos trechos, um imenso deserto ou savana tropical. Com o movimento das placas tectônicas, os Andes começaram a se erguer no lado oeste do continente. Esse evento geológico, lento, mas poderoso, mudou completamente o curso das águas. Antes do surgimento dos Andes, os rios da região amazônica corriam para o oeste, em direção ao atual Oceano Pacífico. Mas com a elevação da cordilheira, o terreno se inclinou e as águas começaram a correr para o leste, formando o que hoje conhecemos como o Sistema Amazônico. O resultado foi o surgimento de um enorme sistema de drenagem continental, o maior do planeta. O rio Amazonas e seus mais de 1.100 afluentes passaram a conectar regiões inteiras do continente, do sopé dos Andes até o Atlântico. Mas a floresta tropical como conhecemos hoje ainda levaria milhões de anos para surgir. Durante muito tempo, a Amazônia foi coberta por lagos interiores e pântanos imensos, que funcionavam como berçários ecológicos. Depósitos de sedimentos encontrados em áreas como o oeste do Brasil, Peru e Colômbia revelam fósseis de peixes gigantes, crocodilos pré-históricos e tartarugas de até 3 metros de comprimento. Esses fósseis mostram que, em determinado momento, grande parte da Amazônia era um enorme sistema de lagos, o chamado Sistema Pebas, que existiu entre 23 e 10 milhões de anos atrás. Com o passar do tempo, as mudanças climáticas e o avanço dos Andes drenaram esses lagos, permitindo o surgimento da vegetação tropical densa. É a partir daí que nasce o bioma amazônico moderno, uma floresta de árvores altas, solos pobres e vida abundante. Hoje, estima-se que a Amazônia armazene cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono, o equivalente a 15 vezes as emissões anuais de dióxido de carbono do planeta. Esse é um dos principais motivos pelos quais sua preservação é vital. Qualquer desequilíbrio aqui afeta o clima global. O solo da Amazônia, embora exuberante, é surpreendentemente pobre em nutrientes. Grande parte da fertilidade da floresta vem da decomposição rápida das folhas e da chuva de poeira mineral trazida do deserto do Saara, a mais de 5.000 quilômetros de distância. Todos os anos, 27 milhões de toneladas de poeira cruzam o Atlântico e fertilizam a floresta.
uma conexão natural entre dois continentes. A Amazônia é o ecossistema mais rico e complexo do planeta. Em um único hectare, uma área do tamanho de um campo e meio de futebol, podem existir mais de 400 espécies diferentes de árvores. Para comparação, toda a Europa tem cerca de 200 espécies de árvores no total. No subsolo, nas folhas, nos rios e no ar, vivem aproximadamente 10% de todas as formas de vida conhecidas na Terra. Os cientistas acreditam que ainda existem milhões de espécies que jamais foram descritas, especialmente insetos e micro-organismos. A fauna amazônica é um verdadeiro laboratório da evolução. A floresta abriga mais de 2,5 milhões de espécies de insetos, 1.300 espécies de pássaros, 400 de mamíferos, 400 de répteis e mais de 3.000 espécies de peixes. O rio Amazonas, sozinho, tem mais espécies de peixes do que todos os rios da Europa juntos. Entre esses habitantes estão algumas das criaturas mais emblemáticas do planeta. A onça-pintada, o maior felino das Américas, capaz de atravessar rios e abater presas 2 vezes maiores que seu peso. O boto cor-de-rosa, um golfinho de água doce que pode chegar a 2,5 metros e cuja população está diminuindo devido à poluição e à pesca. A arapaíma, também chamada pirarucu, um peixe pré-histórico que pode pesar até 200 quilos e respirar ar atmosférico. E a anaconda verde, a maior serpente do mundo, capaz de ultrapassar 8 metros de comprimento. Mas a verdadeira força da Amazônia não está apenas nos grandes animais. Está nas relações invisíveis que sustentam o equilíbrio entre todas as espécies. Cada árvore, fungo e inseto desempenha um papel essencial. As raízes das árvores comunicam-se por meio de uma rede subterrânea de fungos, chamada de micorriza, que permite a troca de nutrientes e informações químicas. É como se a floresta tivesse sua própria internet biológica. Acima do solo, a vegetação libera enormes quantidades de vapor d'água. Esse vapor forma os chamados rios voadores, correntes de umidade que transportam milhões de toneladas de água para o centro-oeste, o sudeste e até o sul do Brasil. Em um único dia, as árvores da Amazônia liberam cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera. Isso é mais do que o rio Amazonas transporta em água líquida. Essas correntes influenciam o clima de todo o continente, garantindo chuvas regulares e temperaturas estáveis. Sem essa evaporação constante, o regime de chuvas do Brasil e de países vizinhos mudaria drasticamente. O volume de vida na Amazônia é tão imenso que a floresta atua como um gigante reservatório de carbono. Estima-se que suas árvores armazenem cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono. Se toda essa biomassa fosse queimada, liberaria o equivalente a 15 vezes as emissões anuais de CO2 de todos os países do planeta juntos. Em termos de peso, essa quantidade de carbono corresponde a 25 bilhões de elefantes africanos adultos, uma comparação que ajuda a entender o tamanho desse pulmão biológico. Mesmo uma simples folha caída no chão da Amazônia é um universo. Em um punhado de solo, pode haver mais organismos vivos do que o número total de seres humanos na Terra. Entre eles estão espécies com comportamentos surpreendentes. Formigas que cultivam fungos para se alimentar, uma prática evolutiva anterior à agricultura humana. Sapos que transportam seus girinos nas costas para poças d'água em folhas de bromélias. E fungos que controlam o corpo de insetos, transformando-os em zumbis. Um exemplo extremo de adaptação biológica. Essas relações, muitas vezes invisíveis, são o que mantém a floresta viva. A cada nova expedição científica, algo novo é descoberto. E cada descoberta mostra o quanto a Amazônia ainda é um território de mistério. Outro aspecto fascinante é a autossuficiência climática da floresta. A Amazônia gera a própria chuva e mantém o próprio clima. Cerca de metade da umidade que cai como chuva sobre a floresta vem da evaporação das próprias plantas. Ou seja, a Amazônia cria as nuvens que a regam. Quando uma área é desmatada, essa umidade deixa de ser produzida e a floresta perde a capacidade de se regenerar. Estudos recentes apontam que, se 20 a 25% da cobertura amazônica for destruída, o sistema pode atingir um ponto de não retorno, tornando-se uma savana seca.
incapaz de sustentar a mesma biodiversidade. A Amazônia é mais do que um conjunto de árvores. É um organismo interligado onde cada elemento, da menor bactéria ao maior predador, contribui para o equilíbrio global. É o sistema natural mais sofisticado que a Terra já produziu. Por muito tempo, acreditou-se que a Amazônia era um território quase intocado, habitado apenas por pequenos grupos nômades e isolados. Mas nas últimas décadas, as descobertas científicas têm revelado uma história muito mais complexa e surpreendente. Escavações arqueológicas e imagens de satélite mostram que, milhares de anos antes da chegada dos europeus, civilizações inteiras viveram e prosperaram no coração da floresta. As evidências indicam que a ocupação humana na Amazônia começou há pelo menos 13 mil anos. Esses primeiros habitantes desenvolveram técnicas avançadas de cultivo e manejo da floresta. No Acre, por exemplo, foram identificados centenas de geoglifos, enormes figuras geométricas escavadas no solo, semelhantes às famosas linhas de Nazca, no Peru. Essas estruturas datam de entre 2.000 e 2.500 anos atrás e indicam a existência de sociedades organizadas, com planejamento e trabalho coletivo. Estudos recentes também mostram que áreas que antes pareciam florestas naturais são, na verdade, florestas domesticadas, moldadas pela ação humana ao longo dos séculos. Árvores de grande valor alimentar como castanheiras, açaizeiros e cacauzeiros são encontradas em densidades muito maiores próximas a antigos assentamentos humanos. Essas evidências indicam que os povos amazônicos não apenas viviam da floresta, mas a projetavam de forma sustentável. Eles criaram um modelo de convivência com a natureza que mantinha o equilíbrio ecológico, algo que a ciência moderna só recentemente começou a compreender. Uma das descobertas mais importantes da arqueologia amazônica é a chamada terra preta de índio, um tipo de solo fértil encontrado em várias partes da floresta. Diferente do solo natural da Amazônia, geralmente pobre em nutrientes, essa terra é escura e extremamente rica em matéria orgânica. Pesquisas revelam que ela foi criada há mais de 2.500 anos por povos que misturavam carvão vegetal, restos de alimentos e cerâmica quebrada ao solo. O resultado era um terreno fértil que mantinha sua produtividade por séculos, algo que a agricultura moderna, dependente de adubos químicos, ainda tenta reproduzir. Estima-se que existam até 154 mil quilômetros quadrados de áreas de terra preta espalhadas pela Amazônia, uma área equivalente à da Grécia inteira. Essa descoberta mudou completamente a ideia de que a floresta seria inóspita para grandes populações humanas. Arqueólogos e antropólogos agora acreditam que, antes do contato europeu, a Amazônia abrigava entre 5 e 10 milhões de pessoas. Esses povos viviam em redes interligadas de aldeias, conectadas por estradas de terra, rios navegáveis e rotas comerciais. Vestígios encontrados em regiões como o Xingu e o Alto Solimões mostram que existiam aldeias planejadas em formato circular, com áreas centrais para rituais e moradias distribuídas ao redor. Um padrão urbano que indica organização social avançada. Além disso, há indícios de trocas culturais e comerciais entre diferentes grupos, incluindo objetos de cerâmica e pedras vindos de áreas a centenas de quilômetros de distância. Essas civilizações amazônicas floresceram durante séculos, mantendo o equilíbrio ecológico sem esgotar os recursos ao redor. A floresta, longe de ser um obstáculo, era a base de toda a sua cultura, economia e espiritualidade. Para esses povos, a floresta não era apenas um ambiente físico, mas um ser vivo. Cada árvore, rio ou animal tinha um papel espiritual e simbólico. Essa visão moldou uma relação de respeito e reciprocidade com o meio ambiente. Muitos desses valores persistem até hoje entre comunidades indígenas. O uso de plantas medicinais, a caça controlada, o manejo do fogo e a rotação de áreas de cultivo são práticas milenares que ajudaram a manter o equilíbrio da floresta por gerações. Essa relação harmoniosa começou a mudar com a chegada dos colonizadores no século XVI. Com eles vieram doenças, guerras e escravidão que dizimaram boa parte da população nativa. Estudos indicam que até 90% dos povos indígenas amazônicos desapareceram nas primeiras décadas após o contato.
Com a redução drástica da presença humana, muitas das áreas cultivadas e organizadas foram tomadas novamente pela vegetação. A floresta retomou o espaço, o que fez os primeiros exploradores europeus acreditarem que se tratava de uma natureza intocada. Mas as descobertas recentes mostram o contrário. A Amazônia que conhecemos hoje é, em parte, um legado dos povos que viveram aqui há milênios. A Amazônia não é apenas um bioma, é também um patrimônio humano. Por trás de cada rio e clareira, há vestígios de um passado em que o homem e a natureza coexistiam de forma integrada. Entender essa história é fundamental para compreender o presente e, talvez, para projetar o futuro. No século XVI, a Amazônia passou a figurar nos mapas europeus. Em 1542, o espanhol Francisco de Orellana foi o primeiro europeu a descer o rio Amazonas de ponta a ponta, numa expedição repleta de conflitos e mitos. Foi ele quem batizou o rio com o nome Amazonas, inspirado em relatos de guerreiras indígenas que lembravam as Amazonas da mitologia grega. Mas o verdadeiro impacto da presença europeia viria nos séculos seguintes, com a exploração de seus recursos naturais. A floresta, que por milênios havia sido moldada pela ação equilibrada dos povos nativos, seria transformada pela lógica da conquista e do lucro. Durante o período colonial, a Amazônia foi integrada ao Império Português. Inicialmente, os europeus buscavam drogas do sertão, nome dado a produtos valiosos extraídos da floresta, como cacau silvestre, urucum, salsa parrilha e, principalmente, especiarias e madeiras. O objetivo era abastecer o comércio europeu com produtos exóticos e lucrativos. No entanto, o principal custo dessa exploração foi humano. Milhares de indígenas foram escravizados para extrair e transportar os recursos da floresta. A partir do século XVIII, o interesse europeu se voltou para o controle dos rios e do território, fundamentais para a expansão comercial. A Amazônia passou a ser disputada entre portugueses, espanhóis e, mais tarde, ingleses, mas sempre vista como uma fronteira de recursos e não como um ecossistema vivo. O grande ponto de virada ocorreu no final do século XIX, com o ciclo da borracha. A seiva da seringueira, o látex, tornou-se um produto estratégico para o mundo industrial, essencial para fabricar pneus, mangueiras e peças mecânicas. Entre 1870 e 1910, o látex amazônico representou uma das principais fontes de riqueza do Brasil. As cidades de Manaus e Belém tornaram-se centros cosmopolitas, com teatros, bondes elétricos e palacetes luxuosos importados da Europa. O Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, é o símbolo dessa época. Construído com mármore italiano, ferro inglês e lustres franceses, no meio da floresta. Mas esse brilho tinha um custo alto. A extração da borracha dependia do trabalho forçado de milhares de seringueiros e indígenas, submetidos a condições brutais de exploração. Estima-se que mais de 30 mil pessoas tenham morrido durante esse período apenas no vale do rio Putumayo, em território hoje dividido entre Peru, Colômbia e Brasil. O auge da borracha amazônica durou pouco. Em 1876, o britânico Henry Wickham contrabandeou cerca de 70 mil sementes de seringueira para o Sudeste Asiático. Essas sementes deram origem a plantações na Malásia e em Singapura, onde o cultivo era mais eficiente e barato. Em poucas décadas, o mercado mundial de borracha se deslocou para a Ásia e a economia amazônica entrou em colapso. Cidades que haviam florescido rapidamente mergulharam em decadência, um exemplo clássico de dependência de um único produto primário. Durante o século XX, o interesse pela Amazônia renasceu, agora impulsionado por novas tecnologias e pela expansão do território nacional. Na década de 1960, com o lema "Integrar para não entregar", o governo militar brasileiro incentivou a ocupação da região. Foram construídas rodovias como a Transamazônica, abertas entre 1970 e 1972, cortando milhares de quilômetros de floresta. Junto com as estradas vieram projetos de mineração, madeireiras e fazendas de gado. Hoje, estima-se que cerca de 80% das áreas desmatadas da Amazônia sejam ocupadas por pastagens.
O garimpo também deixou marcas profundas. A exploração de ouro em rios amazônicos libera grandes quantidades de mercúrio, contaminando a água e os peixes. Pesquisas recentes mostram que, em algumas comunidades ribeirinhas, até 90% das pessoas apresentam níveis de mercúrio acima do limite seguro. Desde 1970, mais de 17% da floresta amazônica brasileira já foi destruída, uma área maior que a soma da França e da Alemanha. E cada hectare perdido libera toneladas de carbono acumulado na vegetação. Só em 2022, por exemplo, o desmatamento amazônico liberou 400 milhões de toneladas de CO2, o equivalente às emissões anuais de países como o Reino Unido. Mas o impacto não é apenas ambiental. A perda da floresta altera o regime de chuvas, aumenta as secas no sul e sudeste do Brasil e reduz a produtividade agrícola em larga escala. A Amazônia, que já foi vista como infinita, agora é um dos ecossistemas mais vulneráveis do planeta. Em menos de 2 séculos, a Amazônia passou de território ancestral à fronteira econômica. O progresso trouxe infraestrutura, mas também destruição e desigualdade. Cada estrada aberta, cada árvore cortada, carrega um pedaço da história humana, uma história que ainda está sendo escrita. Durante milhões de anos, a Amazônia funcionou como um gigantesco pulmão verde do planeta, absorvendo dióxido de carbono, liberando oxigênio e regulando o clima de boa parte do hemisfério sul. Mas hoje, esse equilíbrio natural está em risco. O avanço do desmatamento, os incêndios florestais e as mudanças climáticas estão empurrando a floresta para um ponto de não retorno. Nas últimas 4 décadas, a temperatura média da região amazônica aumentou cerca de 1,2 graus Celsius, uma elevação aparentemente pequena, mas suficiente para alterar o ciclo da água e a saúde da floresta. Pesquisas do INPE e da Universidade de Oxford mostram que a estação seca está até 30 dias mais longa em várias partes da Amazônia brasileira. E quando o solo seca, as árvores não conseguem absorver água suficiente. Elas liberam menos vapor para a atmosfera, o que significa menos nuvens, menos chuva e mais calor. É um ciclo de retroalimentação perigoso. O calor provoca seca, e a seca intensifica o calor. Em algumas áreas do sudeste do Amazonas e norte de Mato Grosso, as temperaturas já se aproximam das registradas em savanas africanas. Isso indica que a floresta está mudando e pode estar se transformando em outro tipo de ecossistema, mais seco e menos biodiverso. Durante a estação seca, os incêndios florestais se tornam uma das maiores ameaças à Amazônia. Ao contrário do que muitos pensam, a floresta tropical não é naturalmente adaptada ao fogo. Cada incêndio mata árvores centenárias e libera quantidades gigantescas de carbono na atmosfera. Somente em 2023, mais de 3 milhões de hectares foram atingidos por queimadas, uma área equivalente a todo o território da Bélgica. Esses incêndios liberaram mais de 400 milhões de toneladas de CO2, o que equivale às emissões anuais de todo o transporte terrestre da Índia. Além disso, o ar poluído das queimadas causa problemas respiratórios graves. Durante os picos de fumaça, cidades como Manaus e Porto Velho registram níveis de poluição até 10 vezes superiores ao limite considerado seguro pela OMS. Pouca gente percebe, mas cerca de 70% da chuva que cai sobre o centro-sul do Brasil depende da Amazônia. Isso acontece graças a um fenômeno conhecido como rios voadores. Árvores amazônicas liberam bilhões de litros de vapor d'água por dia, formando correntes atmosféricas que viajam milhares de quilômetros. Em um único dia, uma árvore de grande porte pode liberar até 1.000 litros de água em forma de vapor, o equivalente a 5 banhos de chuveiro por hora. Somadas, as árvores da Amazônia lançam na atmosfera cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia, o que é mais do que o fluxo do rio Amazonas para o oceano. Quando a floresta é derrubada, esses rios voadores se enfraquecem, e com menos umidade vinda do norte, o sudeste e o sul do Brasil sofrem secas mais severas, como as que atingiram São Paulo em 2014 e o Pantanal em 2020. Cientistas alertam que, se a Amazônia perder entre 20% e 25% de sua cobertura original, o sistema climático da região pode colapsar irreversivelmente.
Esse ponto é conhecido como o tipping point, ou ponto de não retorno. Nesse cenário, a floresta deixaria de produzir umidade suficiente para se sustentar e gradualmente se transformaria em uma savana seca. Hoje, segundo o INPE e a NASA, cerca de 17% da floresta amazônica já foi desmatada e outros 10% estão degradados por fogo e extração seletiva de madeira. Em outras palavras, já estamos perigosamente próximos desse limite. Um estudo publicado na Nature Climate Change em 2022 mostrou que mais de 75% da floresta perdeu resiliência. Ou seja, ela demora mais para se regenerar após secas e incêndios. Isso significa que a Amazônia está enfraquecendo diante das mudanças climáticas globais. A Amazônia abriga 10% de todas as espécies conhecidas no planeta. São mais de 40 mil espécies de plantas, 1.300 espécies de aves, 400 de mamíferos e 2,5 milhões de insetos catalogados. Mas a cada minuto, mais de 1 hectare de floresta é perdido, e com ele, desaparecem espécies que talvez nunca cheguemos a conhecer. Um exemplo marcante é o do mico-leão da cara dourada, encontrado apenas em uma pequena faixa de floresta na Bahia. Sua população caiu drasticamente com o avanço do desmatamento e da caça. Outros animais, como a onça-pintada, símbolo da força amazônica, têm suas áreas de caça reduzidas a fragmentos isolados. A perda de biodiversidade não é apenas uma tragédia ecológica, é também uma perda econômica e científica. Cada planta amazônica pode conter moléculas com potencial farmacêutico, um tesouro genético que estamos queimando antes de conhecer. O desmatamento não afeta apenas o clima, ele também desestabiliza a economia. Estudos do Banco Mundial estimam que a perda da floresta pode causar prejuízos de até 5 bilhões de dólares por ano para o Brasil, apenas com impactos sobre agricultura e energia. Com menos chuva, as hidrelétricas produzem menos, o gado sofre com a seca e as plantações de soja e milho rendem menos por hectare. A destruição da Amazônia, portanto, não é apenas uma questão ambiental, é um risco econômico e social. Apesar da gravidade, a Amazônia ainda pode ser salva. O reflorestamento, a bioeconomia e o combate ao desmatamento ilegal são ferramentas reais para restaurar o equilíbrio. Projetos de restauração florestal em áreas degradadas mostram que, em menos de 10 anos, é possível recuperar a cobertura vegetal e a umidade local. Iniciativas como o Fundo Amazônia, com apoio internacional, já investiram bilhões de reais em ações sustentáveis. Mas salvar a Amazônia exige mudança de mentalidade. Significa entender que o valor da floresta em pé é muito maior do que o da madeira cortada. Ela regula o clima, abriga vida, inspira ciência e mantém o planeta habitável. A Amazônia respira, mas sua respiração está ofegante. O destino dessa floresta, e talvez do clima global, depende do que fizermos nas próximas décadas. A natureza está nos enviando sinais claros. A pergunta é: vamos ouvir? A Amazônia chegou a um ponto decisivo. O futuro da maior floresta tropical do planeta não está apenas nas mãos dos governos, mas também nas decisões de cada sociedade, empresa e cidadão. E pela primeira vez na história, temos ciência, tecnologia e informação suficientes para reverter o curso da destruição. Hoje, satélites de alta resolução monitoram a Amazônia em tempo real. O Brasil é um dos países que mais avançou nesse tipo de vigilância. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, opera sistemas como o DETER e o PRODES, que detectam áreas de desmatamento com precisão de poucos metros. Graças a essa tecnologia, é possível identificar queimadas e derrubadas quase imediatamente, permitindo a ação de órgãos de fiscalização e o trabalho da imprensa. Nos últimos anos, sensores da NASA e da Agência Espacial Europeia passaram a medir não só a perda de vegetação, mas também a umidade do solo e o carbono armazenado. Essas ferramentas estão mudando a forma como compreendemos a floresta, não como uma mancha verde num mapa, mas como um organismo vivo, monitorado em tempo real. A Amazônia é também um laboratório natural para a ciência.
Pesquisadores do mundo todo estudam seus solos, plantas e micro-organismos em busca de novas descobertas médicas e tecnológicas. Estima-se que menos de 1% das espécies amazônicas tenha sido estudado em profundidade. Entre elas, há bactérias e fungos capazes de degradar plástico, espécies de plantas com compostos promissores contra o câncer e insetos que inspiram novos materiais e remédios. Um exemplo vem da castanheira do Pará, árvore símbolo da floresta. Pesquisas genéticas recentes mostram que ela pode viver mais de 800 anos, resistindo a mudanças climáticas e mantendo o solo fértil ao seu redor. Entender sua genética pode ajudar a desenvolver espécies agrícolas mais resistentes à seca. Em outras palavras, cada árvore pode guardar uma solução para o futuro da humanidade. Em vez de derrubar a floresta, cientistas e comunidades locais têm mostrado que é possível viver dela de forma sustentável. Esse novo modelo é chamado de bioeconomia amazônica. Uma economia que se baseia no uso inteligente dos recursos naturais, sem destruí-los. Produtos como açaí, castanha, cacau nativo, óleos vegetais e fitoterápicos já movimentam bilhões de reais por ano. O açaí, por exemplo, gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos na região norte e representa cerca de 1,5 bilhão de reais por ano em exportações. Quando manejados de forma sustentável, esses produtos mantêm a floresta em pé e ainda geram renda maior do que atividades ilegais como o garimpo ou a extração predatória de madeira. Vários projetos locais mostram o poder dessa mudança. Na região de Santarém, cooperativas de comunidades ribeirinhas produzem cosméticos naturais que são exportados para a Europa. No Acre, sistemas agroflorestais misturam culturas agrícolas com árvores nativas, recuperando solos degradados e gerando lucro contínuo. A floresta também sobrevive graças às pessoas que vivem dentro dela. Cerca de 30 milhões de pessoas habitam a Amazônia, incluindo 3 milhões de indígenas e centenas de comunidades ribeirinhas e extrativistas. Esses povos são guardiões de um conhecimento milenar. Eles conhecem os ciclos da floresta, as plantas medicinais, os caminhos dos rios e o comportamento dos animais. Muitos cientistas chamam esse conjunto de saberes de tecnologia ancestral, uma forma de ciência transmitida oralmente ao longo dos séculos. Hoje, pesquisadores e líderes indígenas começam a trabalhar lado a lado. Em laboratórios da Universidade Federal do Amazonas e de institutos locais, povos originários participam de projetos de catalogação genética, mapeamento de áreas sagradas e manejo sustentável. A aliança entre ciência moderna e sabedoria tradicional pode ser a chave para a preservação do bioma. Restaurar a Amazônia não é um sonho distante, é um trabalho que já começou. Programas de reflorestamento no Pará e no Amazonas estão recuperando áreas degradadas com espécies nativas. Alguns projetos já conseguiram plantar mais de 20 milhões de árvores em menos de uma década. A tecnologia também tem papel central nesse processo. Drones autônomos lançam sementes em locais de difícil acesso, aumentando a eficiência do plantio. Inteligência artificial ajuda a identificar quais espécies têm maior chance de sobrevivência em cada tipo de solo. E talvez o dado mais inspirador, pesquisas mostram que a floresta é extremamente resiliente. Mesmo após décadas de degradação, se houver proteção e tempo, a Amazônia é capaz de se regenerar naturalmente. Ela apenas precisa de uma chance. A Amazônia é mais do que um bioma. É um espelho do futuro da humanidade. Proteger essa floresta é proteger o clima, a água, o alimento e o equilíbrio do planeta. Pela primeira vez na história, temos dados, ciência e consciência para agir. O que falta é decisão. Cada árvore que se mantém em pé é uma vitória silenciosa. Cada rio limpo, uma promessa de futuro. A floresta nos observa e espera. A Amazônia ainda respira. E enquanto ela respirar, o planeta tem esperança.